Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 369ª noite. A sultana Sherazade, acordada pela vigilância de Dinazarda, sua irmã, contou ao sultão das Índias, seu esposo, a história que quisera principiar a contar na véspera. História de Ali Babá e de 40 ladrões exterminados por uma escrava. Poderosíssimo sultão, disse ela, numa cidade da Pérsia, nos confins dos estados de Vossa Majestade, havia 2 irmãos que se chamavam um Cassim e Ali Babá o outro. Como seu pai lhes deixara pouco cabedal e como eles o repartiram igualmente, parece que devia ser igual à sua fortuna, disposto todavia o acaso muito diversamente. Cassim casou com uma mulher que pouco tempo depois do seu casamento ficou herdeira de uma loja bem surtida, de um armazém cheio de boas fazendas e de bens de raiz que lhe deram de repente o seu comando e o fizeram um dos mercadores mais ricos da cidade. Ali Babá, pelo contrário, que casara com uma mulher tão pobre como ele, estava alojado muito pobremente e não tinha outra indústria para ganhar a sua vida e com que sustentasse ele e seus filhos, se não ir cortar madeira num bosque vizinho e vendê-la na cidade, carregada sobre 3 burros que eram todo o seu cabedal. Estava um dia Ali Babá no bosque e acabava de cortar bastante lenha para fazer a carga dos seus burros, quando viu uma grande nuvem de poeira que levava pelos ares e que vinha em direitura a ele. Olha com atenção e distingue um grupo numeroso de gente a cavalo que vinha a galope. Ainda que não falasse de ladrões no país, Ali Babá, todavia, teve o pensamento de que aqueles cavaleiros o poderiam ser. Sem considerar o que seria dos seus burros, cuidou em salvar-se a sua pessoa. Subiu a uma grande árvore, cujos ramos a pouca altura se apartavam, porém tão espessos que não estavam separados uns dos outros senão por um pequeno espaço. Postou-se no meio com tanta segurança que podia ver sem ser visto. A árvore elevava-se ao pé de um rochedo, isolada de todos os lados, muito mais alto que a árvore e escarpado, de modo que não se podia subir ao cume por parte alguma. Os cavaleiros, grandes, poderosos, todos bem montados e bem armados, chegaram perto do rochedo onde se apearam, e Ali Babá, que contou 40, julgando pela sua figura e pelo seu estado, não duvidou que fossem ladrões. Não se enganava, com efeito eram ladrões, que, sem causar dano algum nos arredores, iam praticar muito longe os seus roubos e tinham ali o seu ponto de reunião. E o que lhes viu fazer o confirmou nesta ideia. Desenfreou cada cavaleiro seu cavalo, prendeu-o e lhe atou ao pescoço um saco cheio de cevada que trouxera na garupa e tomaram conta, cada um, da sua mala. A maior parte das malas pareceram tão pesadas e Ali Babá, que julgou estarem cheias de ouro e de prata amoedada. O mais aparatoso, carregado com a sua mala, como os outros que Ali Babá tomou pelo capitão dos ladrões, chegou-se ao rochedo muito perto da grande árvore onde se tinha refugiado, e depois de abrir caminho por entre alguns arbustos, pronunciou estas palavras tão distintamente: Sésamo, abre-te! Que Ali Babá as ouviu. Apenas o capitão dos ladrões as pronunciou, logo se abriu uma porta e, depois de ter feito passar toda a sua gente adiante dele, entrou também e a porta fechou-se. Demoraram-se bastante tempo os ladrões dentro do rochedo, e Ali Babá, receando que algum deles, ou que todos saíssem ao largar seu posto para se salvar, foi constrangido a ficar sob a árvore a esperar com paciência. Teve, todavia, tentações de descer para apossar-se de 2 cavalos, montar num e levar outro pela rédea, e correr para a cidade, enxotando os seus 3 burros adiante dele. Porém, a incerteza do sucesso fez com que tomasse o partido mais seguro. Tornou-se finalmente a abrir a porta, saíram uns 40 ladrões, e posto que o capitão fosse o último a entrar, saiu primeiro, depois de os ter visto desfilar diante de si.
Ali Baba ouviu que mandou fechar a porta, pronunciando essas palavras: Sésamo, torna-te a fechar. Foi cada um ver o seu cavalo, enfreou, carregou com a sua mala e montou nele. Vendo finalmente o capitão que estavam todos prontos a partir, pôs-se à frente e tomou com eles o mesmo caminho por onde vieram. Não desceu logo Ali Baba da árvore, disse consigo: podem ter se esquecido de alguma coisa que os obrigue a voltar, e achar-me-ia bem enganado se tal acontecesse. Acompanhou-os com os olhos até vê-los perdido de vista, e não desceu senão passado bastante tempo para maior segurança. Como se lembrasse das palavras com que o capitão dos ladrões fizera abrir e fechar a porta, teve a curiosidade de ensaiar-se, pronunciando-as, faria o mesmo efeito. Passou por entre os arbustos e avistou a porta que ocultavam. Postou-se diante dela e disse: Sésamo, abre-te, e no mesmo instante abriu-se a porta. Ali Baba esperava ver um lugar de trevas e de escuridão, porém ficou muito pasmado, vendo um bem claro, vasto e espaçoso sítio cavado em abóbada muito alta, que recebia a luz do alto do rochedo por uma abertura. Viu muitas provisões de boca, fardos de ricas fazendas em pilhas, estofos de seda e de brocado, tapetes de grande valor e principalmente moedas de ouro e de prata amontoadas em sacos ou grandes bolsas de couro, umas sobre as outras. E ao ver todas essas coisas, pareceu-lhe que havia não largos anos, mas sim séculos, que esta gruta servia de retiro a ladrões que se tinham sucedido uns aos outros. Resolveu logo Ali Baba acerca do partido que devia tomar. Entrou na gruta e, uma vez dentro, a porta fechou-se. Isto não o assustou, sabia o segredo de abrir. Não se ocupou com a porta, mas com ouro amoedado e particularmente com o que estava em sacos. Tirou repetidas vezes quanto podia levar e quanto bastava para carregar os seus 3 burros. Como os animais andavam dispersos, reuniu-os e, tendo-os feito chegar ao rochedo, carregou-os com sacos e colocou lenha por cima para os ocultar. Tendo acabado, apresentou-se diante da porta e apenas pronunciou essas palavras: Sésamo, torna-te a fechar. Logo ela se fechou. Depois disso, tomou Ali Baba o caminho da cidade e, chegando à sua casa, fez entrar os burros no pequeno pátio e fechou a porta com grande cuidado. Descarregou a pouca lenha que cobria os sacos e levou-os para casa, onde os pousou e arrumou diante de sua mulher, que estava sentada num sofá. Apalpou sua mulher os sacos e, como percebesse que estavam cheios de dinheiro, suspeitou que seu marido os tinha roubado. De sorte que, depois de ele ter acabado de os trazer todos, não pôde deixar de dizer-lhe: Ali Baba, seria assaz desgraçado para... Ali Baba interrompeu-a. Sossega, mulher, disse ele. Não te assuste, não sou ladrão. Só se furtar os ladrões é ser ladrão. Deixarás de ter má opinião de mim quando te tiver contado a minha boa fortuna. Vazou os sacos que fizeram um grande montão de ouro, o qual assombrou sua mulher, e tendo acabado, fez-lhe a narração de sua aventura desde o princípio até o fim, recomendando-lhe sobretudo que guardasse segredo. A mulher, tornada-se do seu assombro, alegrou-se com seu marido da felicidade que lhes acontecera e quis contar peça por peça todo o ouro que estava diante dela. Mulher, disse Ali Baba, não és prudente. Que pretendes fazer? Quando terias acabado de contar? Vou abrir uma cova e enterrá-lo dentro. Porém, não temos tempo a perder. É bom, replicou a mulher, que saibamos pouco mais ou menos a quantidade que há. Vou buscar uma pequena medida na vizinhança e medi-lo-ei enquanto abrires a cova. Mulher, replicou Ali Baba, o que queres fazer não presta para nada. Abster-te-ias disso se quiseres crer-me. Faze todavia o que quiseres, porém lembra-te de guardar segredo. Para satisfação sua, a mulher de Ali Baba sabe e vai à casa de Cassim, seu cunhado, que não morava longe, e estando ausente, dirige-se à sua mulher, a quem pede que lhe empreste uma medida por alguns instantes. Pergunta-lhe a cunhada se a queria grande ou pequena, e a mulher de Ali Baba pediu uma pequena. Esperai um instante, vou buscar.
Vai a cunhada buscar a medida, acha, mas como conhecesse a pobreza de Ali Babá, curiosa de saber que espécie de grão queria sua mulher medir, lembrou-se de aplicar sutilmente sebo por baixo da medida, o que com efeito fez. Voltou e, apresentando a mulher de Ali Babá, desculpou-se de a ter feito esperar em razão da dificuldade que houvera em achá-la. Voltou a mulher de Ali Babá para sua casa, põe a medida sobre um montão de ouro, enche e vaza a alguma distância do sofá, continuando assim até ter acabado. Foi grande o seu contentamento em face das numerosas medidas que encheu, do que deu parte a seu marido que acabava de abrir a cova. Enquanto Ali Babá enterrou o ouro, sua mulher, para mostrar a sua exatidão à sua cunhada, levou-lhe a medida, mas sem notar que uma moeda de ouro estava pregada por baixo. Cunhada, disse ela, entregando-a, vós vedes que não guardei muito tempo a vossa medida. Fico-vos muito agradecida, eis aqui. Apenas a mulher de Ali Babá voltou as costas, logo a mulher de Cassim examinou a medida por baixo e ficou extraordinariamente pasmada de nela haver uma peça de ouro pegada. Apoderou-se a inveja do seu coração no mesmo instante. O que? Disse ela. Ali Babá tem ouro, as medidas? E onde apanhou a miserável este ouro? Cassim, seu marido, não estava em casa, como já dissemos. Estava na sua loja, de onde não devia voltar senão ao anoitecer. Todo o tempo que se fez esperar pareceu-lhe um século para ela, na grande impaciência em que estava de dar-lhe uma notícia, da qual não devia admirar-se menos do que ela. Chegado que foi Cassim à casa, Cassim, disse-lhe a mulher, parece-te que és rico, mas enganastes. Ali Babá é muito mais que tu. Não conta o seu ouro como tu, mede-o. Pediu-lhe a explicação deste enigma e ela explicou-lhe, informando do meio que se valera para fazer esse descobrimento. Mostrou-lhe a moeda que se achara pegada por baixo da medida. Moeda tão antiga que o nome do príncipe nela aberto lhe era desconhecido. Longe de ser sensível à felicidade que podia ter acontecido a seu irmão para tirar-se da miséria, concebeu Cassim uma inveja mortal. Passou quase a noite sem dormir. Foi no dia seguinte à casa dele antes de do nascer do sol. Não o tratou por irmão. Tinha-se esquecido deste nome desde que casara com a viúva rica. Ali Babá, disse chegando-se a ele, és bem circunspecto nos teus negócios. Finge ser pobre, miserável, mendigo e tem ouro às medidas. Irmão, replicou Ali Babá, não sei do que queres falar-me, explica-te. Não finjas ignorar, replicou Cassim, e mostrando-lhe a moeda de ouro que sua mulher lhe metera nas mãos, quantas moedas tem, acrescentou ele, semelhante a esta que minha mulher achou pegada por baixo da medida que a tua lhe pediu emprestada ontem? No entanto, percebendo que já era dia, Sherazade parou de contar a história nesse instante, prosseguindo-a na noite seguinte. Ah, Ali Babá, afortunado Ali Babá, que conseguiu, por acaso, encontrar um meio de poder remediar a sua vida miserável. Mas, infelizmente, seu irmão e sua cunhada ficaram sabendo desse segredo. E o que será desses dois? E o que será dele agora? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.